vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Como é que passaram de Natal, passagem de ano? Não foi igual aos outros anos, mas glória a Deus, eu creio que todos passaram bem, com saúde. Estamos aqui, 2021, e trazendo mais um ensino para vocês, mais um estudo sobre os heróis do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre Josias, o rei reformador. E você vai encontrar essa história, essa passagem bíblica lá no livro de 2 Reis 22, do versículo 1 até o 8, e também no livro 2 Crônicas 34, do versículo 1 ao 13. E nosso versículo-chave desse ensino está em Tiago 4,17, que diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. E antes da gente falar sobre esse rei reformador, nós vamos estar orando. Então é o momento da gente falar com Deus. Você vai baixar a sua cabeça, vai fechar os seus olhos e vamos entrar nessa linha direta com o nosso Pai Celestial. Papai do céu, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, nos guardou, nos capacitou, nos deu sabedoria, depois de um ano tão difícil, Pai. Nos abençoa, Senhor, nesse novo ano que se inicia, 2021, e que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada um. Abençoa o nosso estudo de hoje, que a gente possa cada vez mais e mais aprender com a tua palavra. Em nome de Jesus, que todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que vem impedir, atrapalhar, que a gente venha aprender e ouvir, Senhor, esse estudo, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. A nossa história começa há muito tempo atrás, lá no Reino Norte, no Reino Sul, na verdade, em Judá, onde havia um rei chamado Joás. Esse rei, ele amava a Deus. E ele, durante seu reinado, ele fez uma grande reforma no templo do Senhor. E ele pegou o livro da lei do Senhor e guardou, fez um lugarzinho lá especial para o livro e deixou lá o livro guardado. Joás amava o Senhor. Mas, passado muitos anos, vieram outros reis, vieram outros governantes que esqueceram de Deus e começaram a adorar falsos deuses. E eles começaram com isso trazer idolatria para o templo do Senhor, começaram a levar utensílios de deuses como Baal, que a gente conhece, a história, já ouvimos falar muito sobre esse deus Baal, e também um outro deus falso chamado Aserá. E com isso, o povo de Deus se esqueceu do livro da lei e nunca mais ninguém leu, nunca mais ninguém se interessou em aprender com esse livro. Houve uma grande falta de respeito. A idolatria, ela estava em todos os lados. Até que surgiu um rei que foi coroado muito novinho. Era comum naquela época, que os filhos, independente da idade, quando o pai morria, os filhos que acabavam herdando o reino e eram coroados como rei, que foi o que aconteceu com Josias. Ele tinha 8 anos de idade. E Josias reinou durante 31 anos. E Josias, ele era temente a Deus, como Davi, que era um parente dele, distante. Josias amava a Deus.
E quando ele começou a reinar, apesar de toda a sua juventude, de ser muito jovem, provavelmente até adolescente, quando ele deu ordem para que purificassem o templo. Então ele mandou destruir todos os altares dos falsos deuses, destruiu imagens, tirou todos aqueles utensílios que eram pagãos, e ele começou a fazer isso em Judá. Depois ele foi para Jerusalém e chegou até o reino do norte. E quando ele conseguiu fazer toda essa limpeza, ele voltou para Jerusalém. E ele deu uma ordem. Ele chamou um sacerdote chamado Ilquias, ordenou que ele pegasse o dinheiro que o povo havia doado, aqueles que concordavam com o rei, que queriam ajudar o rei. Então houve a doação de dinheiro do povo. E ele pediu para que Ilquias contratasse carpinteiros, pedreiros, construtores, e pessoal que fosse habilitado para o quê? Para limpar o templo e reformar o templo novamente depois de muitos anos. E assim aconteceu. Ilquias, como eu estava à frente desse trabalho, e começou a reforma lá no templo, até que um dia o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. E aí o que ele fez? Ele entregou para o escrivão chamado Safã. E Safã foi ler, provavelmente até Safã já tinha esquecido sobre o livro da lei, ou provavelmente ele já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido esse livro, que estava perdido em algum lugar, esquecido em algum lugar. E aí, o que houve depois disso é que ele procurou o rei Josias e entregou o livro da lei e falou: Senhor meu rei, o senhor não sabe o que foi que eu encontrei. O livro da lei do Senhor. Josias, conhecendo, sabendo sobre a existência desse livro, mas não sabendo aonde que ele estava, Josias pediu, para que o escrivão Safã lesse esse livro. E aí o que aconteceu? Josias, ao saber, ao ler, tomar conhecimento do conteúdo desse livro, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Naquela época, e vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, uma pessoa, quando entrava numa profunda tristeza, simbolicamente ela rasgava suas vestes, demonstrando esse sentimento. E assim Josias entrou numa profunda tristeza, porque ele reconheceu, ele viu o quanto que o povo, os Israel e Jerusalém estavam longe, desobedecendo a Deus, longe da vontade do Senhor. E aí, o que ele fez? Ele foi procurar uma profetisa, porque ele queria saber, o que poderia acontecer com o reinado dele, com Israel, Jerusalém, por causa dessa desobediência. E ele foi até a profetisa chamada Hulda, que disse o seguinte para ele: olha, rei, meu rei, Josias, eu vou te dizer o seguinte: por causa dessa desobediência vai vir um grande momento de muita dor. Deus vai permitir que o povo sofra por causa da consequência do seu pecado.
Sabe, Jesus Cristo, assim como aquele dia a lei do Senhor chegou às mãos do rei Josias, que fez ele lembrar, sobre as promessas do Senhor, um dia Deus cumpriu a sua promessa de trazer um Salvador, aquele que viria para nos livrar, para nos libertar dos nossos pecados. Porque o pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus morreu por nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e nós somos libertos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, assim diz a palavra de Deus. Então, o que Josias fez naquele tempo, lendo as promessas do Senhor, ali no livro da lei? Ele voltou para Judá, chamou todo o povo no templo, ordenou que todos viessem ao templo, e ele leu a lei, o livro da lei do Senhor, e fez uma oração, dizendo que ele obedeceria aos mandamentos do Senhor e que nunca mais, durante o reinado dele, o povo iria adorar outros deuses. Naquele momento, aquela multidão se arrependeu. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós nos arrependemos, que a gente se arrependa dos nossos pecados. E Ele perdoa. Se a gente tiver o nosso coração sincero, se a gente se desviar do caminho do mal, Deus perdoa os nossos pecados. E assim aconteceu, crianças. O reinado de Josias, que, como eu disse lá no comecinho, durou durante 31 anos, foi um reinado de muita paz, de arrependimento, de prosperidade, porque Deus abençoou a Josias e ao seu povo. E esse fato, do arrependimento e que o povo confessou seus pecados e se afastaram, deixaram de seguir outros deuses, foi bem perto da festa da Páscoa, que foi comemorado com muita alegria, porque provavelmente nem isso mais eles faziam. E eles se encheram de alegria e puderam ali festejar o significado da Páscoa, que aconteceu durante o êxodo lá em Moisés, no tempo de Moisés. E assim, crianças, o nosso estudo de hoje fala sobre isso, o arrependimento, o voltar a fazer o que é da vontade de Deus. E eu vou deixar para vocês esse desafio que é ler a palavra de Deus, porque Deus quer isso. Deus quer que a gente seja obediente a Ele, que a gente se afaste do pecado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, Como é que vocês estão diante de Deus? Então, você vai fazer essa meditação, vai pensar sobre o Josias, o rei reformador, e veja no seu coração o que precisa ser reformado, o que precisa ser modificado. Qual será o seu testemunho para os seus amigos, para os seus familiares? O que você tem feito que agrada a Deus? Agora, nesse momento, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Geralmente, no começo do ano, a gente sempre procura fazer, pensar, meditar, o que a gente vai fazer no novo ano de vida, o que a gente pode fazer de melhor. Então, esse tema foi bem propício, eu creio, para esse momento especial que nós estamos no começo do ano. O que nós podemos fazer,
para agradarmos a Deus. Mas com certeza ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia é uma delas. Vamos agora encerrar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por esse momento. Papai do céu, muito obrigado por essa palavra, Senhor, de encorajamento, essa palavra, Senhor, que nos faz refletir sobre a nossa vida diante do Senhor, sobre o que nós devemos mudar, o que nós devemos tirar que não te agrada, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que estão ouvindo e vendo, Senhor, esse vídeo, que esse estudo venha, Senhor Deus, falar grandiosamente ao coração de cada um. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, estamos aqui encerrando mais esse estudo sobre os heróis do Antigo Testamento. Eu desejo a todos um ótimo domingo, uma semana abençoada e até a próxima. Tchau, crianças, tchau! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente.